É bem Não é isso. verdade? Não é verdade. Amigo, vamos tratar do nosso tema. Vamos lá. Veja, nós estamos aqui numa praça aberta. Nós temos aqui estudantes de direito, nós temos profissionais, certamente colegas seus da magistratura. Temos um público muito diverso, muito diversificado. Vamos apresentar o tema de forma inicial, de forma basilar, pode ser? Claro, sem dúvida. Você tem seu livro em mãos aí? Tem aqui, ó. Pode mostrar? Muito Lançamos, bem, lançamos há pouco tempo, muito eu, Diego bem, Crevelin e Matheus Costa Pereira, o muito REC bem, em As Medidas Judiciais muito Atípicas bem. nas Execuções Pecuniárias. É uma análise. E essa É, capa, essa lâmpada tem tudo a ver, né? Com a pois criatividade e é. tal, né? Mas é uma leitura outsider, é uma leitura Entendi. de revisão crítica do que foi produzido até agora, né? Certo, ok. A primeira vez que eu escrevi sobre o tema, Mota, não sei se você está lembrado, foi contigo. Foi? Porque foi na segunda edição. Na verdade, eu não escrevi sobre o 139 Ah, sim, especificamente. sim, é verdade. Na segunda edição do Comentários da É, Saraiva, é. você Que nós professora dividimos os Saraiva, comentários, não é verdade, é, é. eu cheguei para Muito você, bem. falei, mano, tem umas coisas para escrever no 824, você deixa eu dividir com você. Lembro, Eu já perfeito, perfeito. escrevi os outros lá, Foi, um pouco mais para frente, e aí a gente escreveu algumas coisas. Foi a primeira vez que eu escrevi alguma coisa sobre medidas atípicas ali. é. É Mas vamos, verdade, é vamos, verdade. vamos falar Vamos sobre, lá, a sobre isso gente, a mesmo. gente apagou um fogo ali naquela edição, né? Foi muito rápido, a gente Pois escreveu é. naquela. É isso mesmo, muito bem. Vamos lá, amigo, vamos lá. Quer que eu comece aqui então? Então vamos lá. Vamos lá. Vejam, quando se fala em medidas atípicas nas execuções pecuniárias, eu acho que a gente tem que cortar, fazer o corte desse tema a partir dessa perspectiva. A doutrina estabelece sempre a possibilidade a partir do artigo 139.4 do CPC. E vejam, o que ela propõe em estabelecer que abre-se possibilidade de medidas atípicas na execução pecuniária? É possibilitar, para além dos meios típicos previstos no Código de Expropriação, nos meios de penhora, avaliação, alienação judicial, adjudicação, enfim, também a utilização pelo credor de medidas coercitivas e indutivas, medidas de estímulo para que o devedor cumpra com a sua obrigação de pagamento de crédito. Então, basicamente, isso daqui seria uma visão horizontal sobre o que a gente vai discutir a partir de agora, né? Aquele Uhum. que está iniciando, inclusive, nesse tema, para conseguir entender bem do que a gente está falando. E, e aqui, Mota, desde o início, já há uma grande assimetria de visões entre o que defende a maior parte da doutrina e o que nós defendemos no livro. Uhum. Porque, veja, nós estamos acostumados já, e aí você vai me permitir um pouquinho de tempo para ser Fica à pouca vontade. coisa Fica à vontade. O mais tempo é seu. profundo aqui. Eu vou tentar Sim. trazer todo mundo comigo aqui, mas a gente, durante muitos anos, e até de uma maneira praticamente, ou quase não dita, nós aprendemos direito processual a partir de certas bases metodológicas que nem sempre são reveladas. Mas o que eu quero dizer com isso? Veja, Sim. há muito tempo, né, se discute que, hoje já se diz que está ultrapassado, mas na minha opinião não está, que o processo ele deve ser visto como um instrumento da jurisdição. Tá? É uma teoria que, embora não tenha sido criada, foi sistematizada pelo professor Cândido São Jorge Dinamarca como instrumentalidade do processo. Ele via ali que o processo teria basicamente três escopos: né? Escopo político, jurídico e social, e ele serviria como um instrumento para a realização da jurisdição. Eu não vou aqui entrar agora em detalhes, porque isso não é o nosso Me objeto do permita nosso só papo. fazer uma observação. Eu acho a instrumentalidade do processo uma leitura obrigatória. É um livro fundamental, uma leitura obrigatória. Na Eu verdade. acho assim, eu acho que
todo mundo que aprendeu o processo até hoje precisa ler, seja para concordar, seja para discordar, mas para entender como a gente aprendeu o processo. Né? Eu brinco, né? Eu já li a instrumentalidade do processo 8 vezes. E as primeiras 4 vezes eu li, ou 5, eu li enquanto eu me considerava um instrumentalista. E eu fiz outras 3 leituras depois que eu me converti ao que a gente chama hoje de garantismo processual. Sim. E a cada vez que eu leio, eu descubro coisas novas. E hoje, muitas coisas que eu não concordo, mas é uma leitura obrigatória. Né? E o que eu estou querendo dizer com a instrumentalidade do processo? Veja, e aqui eu posso colocar também, hoje, os defensores da cooperação processual. Basicamente, Mota, o que a instrumentalidade prega é uma visão do processo como uma ferramenta, como um utensílio para a realização da jurisdição. Por outro lado, hoje quem vem desenvolvendo o garantismo processual enxerga o processo de uma outra perspectiva. Nós vemos o processo como sendo uma garantia de liberdade contra-jurisdicional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o processo ele deve ser visto na sua essência, não basicamente como um instrumento, mas sim como uma proteção, um escudo que não serve ao Estado, mas serve sim à parte. Quando você faz essa leitura, você muda toda a forma de enxergar o fenômeno processual. Então, veja uma coisa. De onde nós tiramos essa figura que nós chamamos de processo? Né? Nós tiramos ela de um direito fundamental, que está lá no artigo 5º, inciso 54, que é o devido processo legal. Sim. E esse devido processo legal, ele deve ser visto, antes de qualquer coisa, como o que ele é. Veja, a instrumentalidade, ela não nega o devido processo legal. A cooperação não nega o devido processo legal. Mas eles veem o devido processo legal, talvez, como um grande feixe de garantias. Tem lá o contraditória, publicidade, ampla defesa, enfim, várias outras. Mas o que ela nega, o que essas teorias negam, é uma visão substancial do processo. É uma visão do processo como uma garantia em si, esse devido processo legal como uma garantia em si. E veja uma coisa. A partir do desenvolvimento da teoria clássica dos direitos fundamentais, que teve seu auge de desenvolvimento, ainda está sendo desenvolvida, mas o auge de desenvolvimento é o pós-guerra alemão, né? O que se constata ali é que os direitos fundamentais basicamente podem ter 3 status. E eles tomaram de empréstimo uma classificação trazida por Jelinek, que são os direitos fundamentais de status negativo, status positivo e status ativo. O que me interessa agora é falar um pouquinho sobre esses direitos chamados de status negativo. O que eles seriam, basicamente? Eles seriam direitos de resistência do indivíduo em relação ao Estado. Então, são direitos que o indivíduo opõe ao Estado, que limita o Estado, que estabelece o exercício desse direito, estabelece inúmeras competências negativas para o Estado. E é assim que a gente enxerga o processo. O processo, antes de ser um grande feixe de garantias, ele estabelece uma limitação para a atuação do Estado. Ele garante a liberdade das partes em juízo. Então, com isso a gente faz uma virada de 180 graus no modo como você vai enxergar o processo. Enquanto a instrumentalidade enxerga o processo do Estado contra o cidadão, contra a parte, o garantismo enxerga o processo do indivíduo contra o Estado. É um modo de ver totalmente diferente. Totalmente. Então, veja. Os que defendem a possibilidade da aplicação dessas medidas atípicas nas obrigações pecuniárias, eles partem basicamente dos seguintes argumentos. Eles falam, olha, primeira coisa, a execução ela continua de obrigação de pagar, né, obrigação pecuniária, ela continua sendo desenvolvida por meios típicos. Ainda há expropriação.
Porque o código estabelece inúmeros dispositivos expropriatórios. Então eles falam, primeiro requisito para você aplicar medidas atípicas é que haja o esgotamento desses meios executivos. Isso é o primeiro. O segundo é que haja adequação na medida. A adequação é entre o meio utilizado e o fim. Então, o meio deve levar ao fim. O fim da obrigação de pagar é a satisfação, é o pagamento. E por conta dessa adequação, ela não pode ser uma sanção. Além disso, eles dizem, ela tem que ser necessária. E essa necessidade ela tem relação direta com o menor sacrifício ao executado, né? Deve ser o estritamente necessário para a satisfação. E aí, como terceiro requisito, ele trata da proporcionalidade em sentido estrito, que as vantagens devem superar as desvantagens. Eles agregam, basicamente, mais dois argumentos. O primeiro é o seguinte, é que todo mundo tem direito a um processo justo. E eu sempre coloco esse processo justo entre aspas, né? Eles dizem lá, pela superação de formalismos, há um dever jurisdicional de efetividade e, por conta disso, o juiz tem poderes implícitos de gestão processual. É o que parte da doutrina chama lá de case management powers, né? E, por conta disso, há a possibilidade de uma flexibilização casuística do procedimento. E aí, mais recentemente, inclusive um processualista, que é também nosso colega, nosso amigo, o Minami, ele defendeu na tese dele o que ele chamou lá de vedação do non fatibile, que basicamente seria a proibição do juiz de tornar a execução ineficaz, o que ele chama de ineficaz é sem êxito, né? Pela ausência ou de possibilidade prática de um meio executivo ou de previsão legislativa de meio executivo não contido no código, né? E por isso, ele passa, tanto o Minami especificamente, mas enfim, vários outros doutrinadores, Fred Dier Jr., o Léo, enfim, o Hermes Zanetti, Marinoni, Mitidiero, enfim, um monte. Praticamente todo mundo defende a possibilidade das medidas atípicas a partir dessa perspectiva. Uhum. Ô Mota, na hora que tiver qualquer coisa pra me perguntar, perfeito. Você fala. Eu tô me deliciando, vai-se embora. E veja. A questão aqui, ela começa, a partir dessas premissas estabelecidas, que são, basicamente, essas premissas são as mesmas para as medidas atípicas nas obrigações específicas. Quando a gente fala de obrigações específicas, a gente está falando das obrigações de fazer, não fazer e entrega, né? Quando a gente fala adequação da medida, necessidade e proporcionalidade, é o que jurisprudência e doutrina já fala em medidas atípicas das obrigações específicas há muito tempo, pelo menos desde 94. Né? Quando isso daqui surgiu e aí a gente passou a discutir a possibilidade de medidas atípicas, e vou te falar mesmo, antes da minha virada para o garantismo, isso já me soava um tanto quanto complicado. Ou melhor, não era tão simples a aplicação de medidas atípicas nas obrigações pecuniárias. Então eu já tinha algumas dúvidas ali, antes mesmo da virada garantista. Quando eu fiz a virada, eu falei, cara, não dá para ser dessa maneira como estão pregando. E aí, a gente precisa estabelecer o discurso no ponto correto, né? A primeira coisa... Você passou a entender que dá para ser, mas não dá para ser como estava sendo aplicado, é isso? Foi isso? Na verdade, eu vou te falar... Você não negou o instituto, você negou a aplicação que havia sido... Veja, não tem como negar as medidas atípicas. Eu penso que há como negar a aplicação como posta. Sim. Aí sim. E veja o que é interessante aqui, Mota. Eu vou até adiantar um pouquinho para a gente conseguir entender melhor esse tipo de coisa. Veja, quando a gente fala em execução, é muito comum, na teoria geral da execução, a gente falar sobre responsabilidade patrimonial, né? Sim. Porque, ao fim e ao cabo, isso vem da lei, desde a Lex Poetelia Papiria, né? Enfim, que a gente entende que o patrimônio deve responder pelas dívidas das pessoas em geral. Só que, patrimônio presente e futuro, né? Patrimônio.
Para presente e futuro. Presente e futuro, claro, não há dúvida. Mas veja, quando a gente fala sobre responsabilidade, ou de responsabilidade patrimonial na execução, em geral, acho que há um gap na doutrina para tratar a respeito da responsabilidade das obrigações específicas. Sim. E, enfim, a gente não vai nem ser maçante aqui nesse ponto. Depois, quem quiser, tá no nosso livrinho lá. A gente é um pouquinho mais aprofundado nesse ponto para falar de como nós chegamos nas obrigações específicas, na coercibilidade das obrigações específicas, né? É muito simples lembrar que até 94 nós não tínhamos medidas atípicas nas obrigações específicas, nós tínhamos apenas medidas típicas. Inclusive, constava expressamente do código a possibilidade de aplicação de multa, né, das astrentes. Eu não quero chegar aqui, ser tão profundo nesse ponto, fazer toda a digressão, mas vejam, o gap doutrinário, Mota, me parece que a gente ainda não enxergou que quando se fala em obrigações específicas, a sua execução ela não se realiza, em primeiro lugar, em uma responsabilidade patrimonial, ela se realiza em uma responsabilidade pessoal. Sim. Porque é pessoalmente que o sujeito responde às medidas de coercibilidade que lhe são impostas. Entendeu? E essa distinção entre responsabilidade patrimonial e responsabilidade pessoal é fundamental para se entender o Instituto das Medidas Atípicas. Porque só há possibilidade de se falar em responsabilidade pessoal para o cumprimento de obrigações, quando há relevância jurídica na vontade do devedor ao cumprimento da obrigação. Sim. Isso aqui é fundamental entender. Sim, é basilar. Então, vejam, é o ponto, na minha opinião, é o ponto nodal da questão. Quando a vontade do devedor ela é fundamental, ela é essencial, ela é relevante para que haja o cumprimento da obrigação, abre-se, aqui em razão dessa responsabilidade pessoal, um estímulo da sua vontade, a possibilidade de aplicação de medidas atípicas. E aí que a gente fala em obrigações de fazer e não fazer, e principalmente de entrega, né? Principalmente nas obrigações personalíssimas, o estímulo da vontade do devedor é fundamental. Sim. Se eu contrato do Mota a execução de um parecer num caso jurídico, está contratado. E o Mota, eu contratei o Mota, porque é ele, é o cara, ele é o especialista na área, quero que ele realize. Se ele não realiza, se eu for executar essa obrigação, eu vou utilizar de medidas atípicas para forçá-lo a isso, para forçá-lo a essa satisfação. E é justamente o estímulo da vontade que baseia a possibilidade da utilização das medidas atípicas. E vejam, esse caminho da coercibilidade no Brasil, não só no Brasil, no mundo, se estabelece a partir de duas premissas. A primeira premissa é a seguinte: a medida atípica de coerção somente se justifica para estimular de implemento pelo devedor. É uma responsabilidade pessoal limitada. Então, eu tenho que estimular a sua vontade. A segunda premissa: toda medida atípica de coerção, ela é uma medida temporária. Ela somente pode gerar efeitos enquanto não caracterizar uma pena retributiva, um castigo pelo não cumprimento da obrigação. Não é por outra razão, Mota, que estas obrigações específicas se resolvem em perdas e danos. Toda obrigação específica não cumprida, ela se resolve em obrigação pecuniária. Tá? Guardar isso daqui é um argumento muito importante. E eu gosto muito, embora critique hoje abertamente a teoria da instrumentalidade do processo do professor Dinamarco, eu particularmente fui formado lendo Dinamarco, lendo Marinoni, lendo Frege, fui formado lendo esse pessoal. E eu gosto muito da produção do professor Dinamarco, no que toca à procedimentalística. Eu acho que ele é um técnico, ele é um procedimentalista de mão cheia, assim, sabe muito bem como ele trata. Um dos livros fundamentais de execução é o volume 4 das Instituições do professor Dinamarco.
E ele lá traz um conceito muito interessante, e que parte da doutrina também ignora até hoje, que é o conceito de inadimplemento ou de inadimplemento absoluto. Né? Veja, o fundamento da exigibilidade de uma obrigação não é o inadimplemento. Inadimplemento não se confunde com não adimplemento. Inadimplemento é não pagamento naquele momento. E o não pagamento no momento termo da obrigação configura outro instituto jurídico que nós chamamos de mora. Uhum. O que ele chama de inadimplemento é a frustração da obrigação. É a frustração. E aí eu não preciso esperar a frustração da obrigação para que ela seja exigível. Porque se ela estiver frustrada, eu não tenho mais o que exigir, amigo. Então, o conceito dele de inadimplemento absoluto é algo mais grave. Tá bem? Então, aí eu digo as execuções de obrigações específicas, elas se convertem em perdas e danos apenas no momento do seu inadimplemento. Apenas no momento em que não é possível mais realizar a sua execução específica. Pode? Esse é o conceito de inadimplemento. Ele reside na pessoa que não tem condições de pagar, deve, mas não tem condições de pagar, ou naquela que também oculta o patrimônio. Veja, essa foi claríssimo. Claríssimo, claríssimo. Mota, veja, aquele que oculta o patrimônio, a gente vai sair de responsabilidade pessoal e vai passar para responsabilidade patrimonial. Né? O que oculta patrimônio, a gente tem que buscar a resposta através da regra do sistema. E eu vou chegar nesse ponto. Sim. Mas o que eu chamo de inadimplemento é justamente aquele que ou não tem vias de pagar ou não vai pagar porque a obrigação deveria ser feita por ele. Uhum. Não tem outro meio, não há outra forma, não há fungibilidade no cumprimento da obrigação. Sim, entendeu? Perfeito. Então, é nesse ponto que eu quero que a gente entenda o inadimplemento. Por outro lado, a lógica da responsabilidade patrimonial, ela funciona de outra maneira. Ela não é o mesmo da responsabilidade pessoal. Porque a vontade do devedor na responsabilidade patrimonial, Mota, conforme posta pelo nosso código, pelos meios proprietários que nós temos, é irrelevante. Sim. E a vontade é irrelevante porque há a subrogação da vontade do devedor pelo Estado. Sim. A subrogação, inclusive, é patrimonial, né? O Estado vai e ataca o patrimônio do devedor. Uhum. Em razão disso, as medidas coercitivas na responsabilidade patrimonial, elas sempre são excepcionais. E além de serem excepcionais, na minha opinião, quando dizem respeito ao estímulo para pagamento, elas são sempre típicas, ou devem ser típicas. É o que acontece, por exemplo, com a prisão civil da obrigação alimentar ou com o protesto depois do trânsito e julgado das obrigações, né, da sentença, ou, enfim, que estabelece obrigações entre as partes. E veja, por que eu digo isso? Porque a execução por dinheiro, ela é a última fronteira de ataque à esfera jurídica do devedor. Tanto é assim que eu disse antes que a execução específica se converte em perdas e danos. Então, o atingimento do patrimônio é o limite que nós temos politicamente estabelecido pelo legislador para ataque da esfera do devedor. Isso tem inúmeras implicações. Né? E é a partir dessa perspectiva que o artigo 1394 ele deve ser lido pelo direito fundamental, a garantia fundamental do artigo 5º 54, a garantia devido ao processo legal, que estabelece que ninguém deve ser privado da sua liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. E esse devido processo legal estabelece uma cláusula muito importante, uma cláusula de que é obrigatório e que decorre de lei. O processo estabelecido, ou o procedimento estabelecido propriamente. E veja aqui, amigo, uma coisa bastante importante, na minha opinião. Me parece que a doutrina deturpa a garantia do devido processo legal, e eu já escrevi sobre isso, ao dizer que nós temos uma garantia, um direito fundamental ao processo justo. O que se faz com uma garantia de processo justo, na verdade,
é hipertrofiar o direito fundamental do acesso do inciso 35 e massacrar a garantia do limite que nós temos no inciso 54, criando, a partir da lógica, dessa imbricação entre acesso e processo justo, uma pleiade de poderes não previstos em lei para que o juiz execute o atingimento do que a doutrina chama de uma decisão justa, mas sem parâmetros de se sindicar o que seja justo. Entendi. Ou que seja possível pelo juiz. Perdão. Você pode falar. Não, eu lhe interrompi. Você ia falar uma coisa importante. Não, eu ia só falar para você que, na minha opinião, existem basicamente duas hipóteses em que medidas atípicas podem ser aplicadas no procedimento de execução expropriatória. Sim. E essas duas hipóteses são as seguintes. Primeiro, é uma obrigação, decorrente de uma obrigação legal acessória de fazer ou não fazer dentro do procedimento. O procedimento expropriatório, ele estabelece inúmeras possibilidades de obrigações acessórias decorrentes de lei, de obrigações de fazer ou não fazer. E obrigação de entrega também nós temos ali. Por exemplo, uma obrigação de indicação de bens penhoráveis. Essa obrigação de indicação de bens penhoráveis, contida no Código, ela, se não cumprida, ela é sancionada com uma sanção processual de ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Eu leio que essa sanção ela é uma pena retributiva pelo não cumprimento do dever de indicação de bens penhoráveis. Mas, para além dessa pena, nós temos a possibilidade de estimular o comportamento do sujeito a cumprir a obrigação de fazer, indicar. Entende? Aqui é possível. Além disso, eu tenho lá um bem que foi penhorado e está em depósito do executado. Ele tem que realizar a entrega desse bem, por exemplo, porque ele vai a leilão. Ele pode ser estimulado a entregar, inclusive com a aplicação de medidas atípicas específicas para esse comportamento. O terceiro, vamos pensar aqui, fiz uma penhora no Bacen-Jude. Como funciona o Bacen-Jude, basicamente? O juiz eletronicamente manda para o Bacen a ordem, o Bacen distribui para todos os bancos essa ordem, os bancos que têm relação com o executado têm que responder, dizendo se tem ou não, naquele momento, aplicações financeiras ou dinheiro em depósito com o banco. Né? Acontece, pasme-se, que alguns bancos não respondem, mesmo tendo. Ou eles, depois de bloqueado, não fazem a transferência dos valores, mesmo com a ordem do juiz de transferência. O juiz pode também aqui, me parece, aplicar a medida típica nessa situação. Segunda hipótese, cumprimento de ordem judicial. E aqui nós estamos falando de ordem no seu conteúdo específico mandamental. Para utilizar aqui a nomenclatura de Pontes, que tem a carga eficacial mandamental. Então, ordens, por exemplo, do juiz após a anulação da adjudicação por qualquer motivo, ou da alienação judicial por qualquer motivo, de devolução do bem adjudicado, devolução do bem arrematado, ele pode utilizar também aqui medidas atípicas, porque é o cumprimento de uma ordem com eficácia mandamental. Entende? Então, veja, nesses dois casos, nós estamos lidando com responsabilidade pessoal daquele que deve cumprir a obrigação ou a ordem. Entende? Então, nessa perspectiva, me parece possível. Mas você ia falar alguma coisa que há alguma divergência no sentido de ser, de 136, inciso 4, tratasse de uma cláusula geral, uma cláusula geral de efetivação das ordens judiciais, ou alguém indica que é uma cláusula geral, um conceito jurídico ou um conceito jurídico indeterminado. Há consenso que é uma cláusula geral. Não há quem indique que é um conceito jurídico indeterminado, não. Não, mas eu acho que, enfim, muita gente fala que é uma cláusula geral, mas, ô Mota, eu ainda tenho muita dúvida se
ela representa uma cláusula geral especificamente, né? Justamente porque ela, na minha opinião, 1394, ele não faz uma abertura do sistema para poderes judiciais ad hoc de cumprimento de obrigações em geral. Me parece que ela faz mais um fechamento. Por isso que eu advogo essa lei de vigilância com o devido processo legal, você entendeu? Você sente falta de uma teoria geral, de pressupostos mais específicos no código? Veja, me parece que o código mesmo, tipicamente, poderia ter estabelecido outras medidas coercitivas para que houvesse o cumprimento de obrigações pecuniárias. Isso seria plenamente possível. Isso faz parte, inclusive, do ambiente ponderativo do legislador. O que eu não posso fazer é separar as opções, inclusive recentíssimas do legislador, que aconteceram em 2015, e que optou por não incluir novos meios coercitivos para que eu substitua por uma ponderação judicial. Isso que eu penso que há um limite aqui. Você não enxerga ali como uma cláusula geral. Para você, isso é uma coisa, não enxerga a tipicidade e a regra absoluta. Não, veja, a tipicidade seria uma exceção. Seria uma exceção. Não vejo, que assim, não há, na minha opinião, atipicidade relacionada à possibilidade do cumprimento da obrigação pecuniária, a satisfação em si. Sim. Inclusive porque, Mota, a vontade do devedor é totalmente irrelevante. Sim. Então, esse me parece um fundamento que não vi ainda ninguém ultrapassando. E eu tenho outras questões para levantar aqui. E aí, a gente já está um pouco adiantado, mas eu não, o tempo é seu. E se não der tempo, a gente marca outro. Eu sei, é claro. Mas outros vão precisar, não tenha dúvida. Veja aqui, Mota. Voltando para as premissas dos nossos colegas processualistas sobre a possibilidade, né, de aplicação das medidas atípicas. A primeira premissa deles, esgotamento das medidas típicas. Todo mundo fala isso. Com exceção, na verdade, a única pessoa que fala que não precisa esgotar é o Hermes Zanetti. Mas, tirando o Zanetti, todo mundo fala em esgotamento de medidas atípicas. E a gente vai ganhar aqui uma... Olá, chegou tudo uma bom? figurinha. Chegou o Vai lá, termo, filha. que suco. Chegou o termo. Vai lá agora. Não, Criança é bom demais, rapaz. então fica quietinha. Fica quietinha, hein? Criança é bom Olha demais, só. eu tenho 3. Eu sei o que é isso. Filho, vai lá com a mamãe. Vai com a mamãe. Criança Só é bom vivo demais. acontece isso. E No criança nosso é bom falando de demais. processo, quando eu fazia o falando, acontecia direto. Ela era menorzinha, ela entrava direto. Veja, Mota. Me pergunta uma parte, tá no Spotify, né? Aquelas... tá em podcast no Spotify. Né? Tá. Bem legal. Tem no YouTube e no podcast. Quem quiser pode buscar lá, falando de processo. Veja, Mota. O problema, a primeira premissa é esgotamento das medidas típicas, né? O primeiro problema que coloca meu amigo, me diz o que é esgotamento de medidas típicas. Porque só de espécies de penhora nós temos 7 no código. Entendi. 7. Então, que momento que eu tenho esgotamento? E ninguém explicou. A verdade é que ninguém explicou isso até agora. Então é um desafio também que se faz para quem defende. Tem que explicar o que é esgotamento. Eu vi recentemente o Rodrigo da Cunha Lima Freire falando assim: esgotamento é tentar alguma coisa, os meios mais típicos ali, que a gente tem à mão, tipo Passenjude, Renajude, e se não der, vamos embora para medidas atípicas. O problema não é tão simples assim. Veja. E agora é um pouco mais de dogmática do que o sistema considera esgotamento de medidas típicas. O sistema mesmo de expropriação já prevê a possibilidade do devedor não cumprir a sua obrigação. O devedor frustrar a execução. E aí o sistema diz que quando ele frustra a execução, ou ele está em comportamento anterior ao julgamento do processo de fraude contra credores, ou de fraude à execução, ou então ele está em estado
presuntivo de insolvência. Se for fraude de execução, ação pauliana, ou fraude contra credores, ação pauliana, fraude de execução, promova os atos próprios no processo, e se for estado de insolvência, o próprio sistema diz como a gente considera isso daí. O artigo 94.2 da Lei 11.101, que estabelece lá o regramento da recuperação judiciária da falência, diz que há possibilidade de falência quando o credor, quando o devedor, melhor dizendo, assume um comportamento triplicamente omissivo, né? Ele intimado não paga, não deposita e não indica bens a penhora. O tratamento que se dá para a pessoa natural ou não empresária é da insolvência civil, que nós não tivemos no Código atual a sua renovação, a sua revisão, então a gente ainda está utilizando o Código de 73. Uhum. E aí lá se fala que o devedor está em estado de insolvência quando ele não tem bens livres e desembaraçados, né? Mas não ter bens livres e desembaraçados, antes ele tem que ter sido intimado para pagar ou então ter a oportunidade de ter depositado. Então, me parece que esgotamento de medidas atípicas deve ser considerado o momento em que ele, intimado para apresentar bens penhoráveis, não apresenta. Entende? Entendo. Porque Perfeito. aí se abre a possibilidade ampla no sistema de insolvência. E tem mais um efeito jurídico importante. Isso eu estou falando em relação ao devedor. Uhum. Mas há um efeito jurídico mais importante, Mota, que é o seguinte: intimado o devedor não apresenta bens, e o credor vai ser intimado. E aí, tem bens? E aí ele vai ter que falar, tem esse, tem aquele, ou está em fraude de execução, ou seja lá o que ele vai fazer. Se ele não indica bens para serem executados, expropriados, o que acontece aqui é um fenômeno muito interessante. O processo deve ser suspenso pelo prazo de 1 ano e depois não tenha bens penhoráveis ainda, corre o arquivo provisório o prazo de prescrição intercorrente. A pergunta que eu faço é, se o esgotamento de medidas típicas é o suporte fático para a aplicação das medidas atípicas, o que eu estou falando, então, em outras palavras, é que o estado de insolvência do devedor, ou o estado presumido de insolvência do devedor, seria o suporte fático para a aplicação das medidas típicas? Essa é uma pergunta que a gente tem que resolver. Uhum. Porque se for, Mota, se for esse o suporte fático, essa premissa caracteriza em si a derrocada da segunda premissa, que é a premissa da adequação, que a medida atípica não pode configurar sanção, não pode configurar pena, não pode configurar castigo. Porque se assim for, ela só configura castigo. Carvalho, logicamente eu não li todas as decisões, obviamente não. Mas algumas decisões, e as principais decisões do STJ, me parece que a primeira foi no habeas corpus, o 98876, que julgou aquela questão da primeira medida foi que ganhou o Brasil, veio do interior de São Paulo com relação a uma carteira São Paulo. De São Paulo, né, da carteira motorista e tal. Não passa por essa análise do esgotamento. Repito, eu não li todas as decisões. Né? Eu já, enfim, quando escrevi o livro, a gente analisou muitas decisões. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de tratar delas aqui. Talvez a gente marque outra depois para fazer uma casuística. Essa minha premissa está correta. Assim, as decisões não passam por essa análise de esgotamento. A maioria, depois Mota, na verdade, a partir de 2018, o STJ começou a adotar o esgotamento como sendo a premissa, entendeu? Entendi. Então, hoje o STJ entende que é possível a aplicação de medidas atípicas desde que haja esgotamento. Então, o esgotamento é a primeira premissa. E aí, quando você tem essa premissa, meu amigo, você tem esse obstáculo. Como você vai ultrapassar esse obstáculo? Entendi. E aí, o problema também é o seguinte. Quando você começa a analisar faticamente, casuisticamente as medidas atípicas, você vai chegar à conclusão de que o modo como vem sendo aplicado no Brasil para as obrigações pecuniárias configura pena retributiva, configura castigo, punição pelo não cumprimento da obrigação. Uma característica muito importante das medidas
atípicas é que elas sempre são temporárias. Sempre. Uhum. Elas têm um tempo que, ou por previsão legal, ou então, casuisticamente, visam estimular o comportamento do devedor. Né? E quando você fala que a frustração dos meios típicos de execução realiza a abertura para as medidas atípicas, o que você está dizendo, em outras palavras, é que, em razão da frustração dos meios típicos, eu vou punir o devedor. E não vou estimular o devedor a pagar. Entendeu? Não é isso que você está fazendo. E aí você, enfim, quando a gente está... E se for considerar, a gente considerar pena, aí já há um outro problema, né? Que é a violação do artigo 5º, inciso 39. Na parte final, que ele no começo fala que não há crime sem lei anterior que a preveja e nem pena sem prévia cominação legal. E veja, a gente tem basicamente 9 minutos, 8 agora. Vou tratar de uma maneira geral aqui sobre, deixa eu ver aqui, 3 medidas atípicas que o pessoal vem aplicando, que inclusive são objeto da ADIM, que está no Supremo, que está sendo discutida agora a constitucionalidade dessas medidas, né? A primeira delas é a apreensão de passaporte. Sim. Que me parece que já se caminha para um consenso jurisprudencial no sentido de que ela seria inconstitucional. Né? E a inconstitucionalidade aqui é a violação do inciso 5º, artigo 5º, inciso 15, que é a livre locomoção pelo Estado e a entrada e saída do país, né, com os seus bens. Parece que há uma clara violação ao direito fundamental. E me parece, inclusive, Mota, e aqui eu abro um parênteses só, que a gente, o brasileiro em geral, está muito acostumado, quase que anestesiado, e a doutrina processual em particular, com sistemáticas violações a direitos fundamentais sem observar que elas acontecem. Sem se indignar com essas violações, entendeu? Inúmeras intervenções acontecem no estado, na esfera jurídica das pessoas, e a gente não liga muito para isso. Uma delas é essa que eu acabei de falar. A segunda, e é muito popular já, é a apreensão da CNH. Né? E aqui é importante... Que foi a primeira, né? A primeira que saiu. Grande, então. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Mota. Você viu em alguma obrigação de fazer ou não fazer, obrigação de entrega, alguém suspendeu uma CNH? Não. Nunca vi também. Nunca vi. Jamais vi. Não. E sabe por que isso acontece? Há um pensamento raso, pragmático, de causa e efeito, de que, se o sujeito não paga, ele não pode dirigir carro. Isso é pena, amigo. Se ele não paga, ele não pode frequentar o clube. Se ele não paga, ele não pode viajar para o exterior. Se ele não paga, ele não pode participar de concurso público. Isso é raso, entendeu? É quase uma causa e efeito da reprovabilidade moral que eu dou para ele não ter pago. Há mais uma carga moral do que jurídica aí. Muito mais moral. Então, veja aqui, o que acontece. A apreensão de carteira, no sistema posto, no direito posto, ela se coloca ou como uma pena retributiva administrativa, uma pena retributiva penal. Ela pode estar prevista no CTB a possibilidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir. Né? Isso só acontece após devido processo administrativo legalmente estabelecido. A segunda hipótese é ou efeito da condenação criminal por conta de crime doloso com a utilização de veículo automotor, está lá no artigo 92, inciso 3 do CP, ou então ele é uma pena restritiva de direito, uma pena de interdição de direitos, na verdade, que está no artigo 47, 3 do CPC, que pode ser substituída pela pena privativa de liberdade. Também depois de devido processo legal. O que eu estou falando aqui é que essa pena, que é a restrição do direito de dirigir, foi transmutada para a gente como uma medida típica. Como que o legislador anteriormente estabeleceu isso daqui como pena e com um rigor técnico anterior de tratamento de pena, a gente fala, não, mas aqui na obrigação pecuniária eu vou chamar ela de medida atípica.
o juiz não tem esse poder de mudar a substância das coisas, entendeu, Sim, Mota? perfeito. Então, esse é um problema dogmático que os defensores das medidas atípicas têm que ultrapassar. Não basta, retoricamente, a gente falar elas não podem configurar pena. Eu tenho que, casuisticamente, mostrar que ela não é pena. E no caso da CNH é. Sim. Outra, isso está também na DIN. Proibição de participação em concurso, participação em licitação ou contratação com a administração pública. Veja, o Código Penal também estabelece como interdição de direito a possibilidade de proibição de participação de concurso público, tá? Artigo 47, inciso 5. Ou seja, pode ser substituído por pena privativa de liberdade. E quando não está dentro deste ambiente de pena, a aplicação de proibição de participação em concurso público é uma violação ao direito fundamental da igualdade formal, que está no artigo 5º, inciso 1. Porque representa uma intervenção estatal no tratamento de homem e mulher sobre um direito que qualquer pessoa tem no Brasil de participar do certame. Sim. Então, essa é uma questão. Inclusive, o meu amigo Diego Crevelin certamente está furtando o Instagram da sua esposa, que está assistindo agora, ele escreveu para a gente um livrinho. E esse argumento, quem trouxe para a gente foi o Diego. Outro argumento muito interessante. A proibição de licitar, Mota, ela está prevista ou pela declaração de inidoneidade do artigo 87, inciso 4 da 8666, ou então como pena, como sanção, como pena retributiva pelo ato ímprobo, no seu artigo 12 da Lei 8429. Então, enfim, casuisticamente, isso representa pena, entende? Entendi. A gente está aqui quase terminando, mas eu quero te ouvir. Não sei se tem algumas perguntas aqui. Veja, tem umas perguntas aqui. Caso o Estado devedor do precatório não satisfaça o pagamento do crédito, haveria possibilidade de uma medida autônoma sem determinar o direito à compensação? Veja, aí tem que, enfim, a questão aí passa pela análise da fila do precatório, né? Se furou a fila. É um regime diferente. É um regime totalmente diferente aí, porque o cumprimento da execução contra a fazenda é outra coisa. Nós temos muitas observações aqui. Backlot disse, o livro chegou, eu estou no aguardo meu, vou devorar quando chegar. Nós vamos precisar marcar outro. Eu tenho uma página de observações aqui que eu não fiz nenhuma. Porra, Mota. Não fiz nenhuma de perguntas. Veja, você... É que assim, infelizmente, ou felizmente, né, quando a gente está discutindo essa questão, se a gente for discutir a partir da base que está posta, a gente parte de um cenário. Eu tive que colocar as nossas premissas. Você acabou com o meu mundo. Você acabou com os pilares do meu mundo. E eu concordo com você. De coração. Você destruiu. Foi de coração, Mota. Você destruiu tudo que eu sabia. Veja, você confirmou a premissa inicial de que você é um excelente processualista. Ele acompanha há muitos anos. Você sempre foi excelente, agora você está num patamar muito maior do que você sempre foi. Eu fico muito feliz por isso. E a gente vai marcar outra, tá certo? Fechado. Vamos fazer uma de casuísticas. A gente pega lá o STJ e vê se está certo ou errado. E vai falar. Muito bem. Vai ser legal. Amigo. E outra, se qualquer coisa, depois a gente pode discutir um pouquinho sobre garantismo também, que é um negócio muito legal. Muito bem, tá joia, tá bom. Eu estou me recompondo da destruição do meu mundo. Ô, Mota, você é um cara demais, cara. Eu gosto demais de você. Tô morrendo de saudade. Para acabar isso aí, vamos marcar alguma coisa. Vamos marcar. Se Deus permitir, ainda em 2020 a gente dá um abraço recíproco aqui. Meu amigo, obrigado pela participação.